Viva! Hoje vamos abordar o tema das mentalidades habilitadoras das eras 6.0 e 7.0. Eu sou Pedro Martins, fundador da Deep Future Thinkers, CEO do PM Hub e Dean da Euro-American Business School. As eras de desenvolvimento são definidas pela relação da tecnologia com as pessoas. Isso determina os modelos de gestão de cada uma dessas eras e as competências habilitadoras para cada um desses modelos de gestão. Em primeiro lugar, vamos clarificar o que significa 6.0 ou 7.0, na medida em que estes termos são muitas vezes usados sem o rigor com o qual foram criados. Este tipo de designação começou com a Revolução Industrial, a era 1.0, com a mecanização da indústria, sobretudo através das máquinas a vapor. Isto aconteceu no século XVIII, XIX. Um período praticamente de 100 anos depois vem a Era 2.0, que corresponde ao período da eletrificação e da produção em massa. Praticamente 50 anos depois vem a Era 3.0, na segunda metade do século XX, que tem a ver com o início da computação e da expansão dos serviços. A designação de transformação digital, que ainda hoje é utilizada como se fosse uma coisa muito recente, tem cerca de 14 anos. Foi criada em 2011 pelo MIT e pela consultoria Capgemini e basicamente dizia que o protagonismo das revoluções industriais já não estava mais na tecnologia usada, mas na forma como as pessoas usavam essa tecnologia. A indústria 4.0, ou era 4.0, foi criado pelo governo alemão em 2014 e corresponde à automação em massa, à utilização da internet, inteligência artificial, big data, computação em nuvem, etc. A era 5.0 foi uma designação criada pelo governo japonês em 2017 e corresponde à utilização da tecnologia 4.0, mas com um propósito social, visando a qualidade de vida, a inclusão e sustentabilidade. A era 6.0 nasceu em 2022 e corresponde à era da colaboração entre humanos e máquinas inteligentes. Quando se implementaram os robôs colaborativos, a machine learning, e é o início do fim da era digital. A era 7.0, nós estamos exatamente no período de transição para essa época, corresponde à fusão entre pessoas e tecnologia, a criação dos ciborgues, humanoides e o início da transformação quântica. E em breve estaremos na era 8.0, com a supremacia quântica, quando a inteligência artificial superar a própria inteligência humana, a expansão da fusão homem-máquina e sistemas produtivos autónomos, portanto, sem intervenção humana. Então, com esta evolução disruptiva da sociedade, do mundo corporativo, etc., impõe-se que as competências que foram criadas por David McLean nos finais do século passado, mais precisamente em 1973, e depois reformuladas pelo casal Spencer em 1993, sejam outras, não é? E hoje o que nós encontramos muitas vezes é ir buscar o conceito de competências desta época e o léxico das competências desta época para identificar quais são as competências habilitadoras, precisamente da era 6.0 e 7.0, o que não me parece que faça muito sentido. Então, em primeiro lugar, vamos mudar o conceito de competências. Competências, como sabem, corresponde aos atributos, aos comportamentos, às atitudes que diferenciam as pessoas que tiveram um desempenho
superior em relação àquelas que tiveram um desempenho padrão, digamos assim. Ou seja, as competências é baseada na experiência anterior. Se nós estamos a viver precisamente um momento de disrupção, não faz sentido ir à procura daquilo que habilita o futuro, um futuro disruptivo, baseado na experiência anterior. Daí nós adotarmos o termo de mentalidades e não de competências, porque mentalidades são ideias, são convicções, não são baseadas na experiência anterior, são baseadas naquilo que se chama nexialismo. Nexialismo é muito parecido com a inteligência artificial generativa, mas neste caso aplicado à inteligência natural, ou seja, nós tiramos nexo, digamos assim, de informações diferentes para produzir um novo tipo de conhecimento. Então, vamos adotar o termo mentalidades, em vez do termo competências. Competências é baseado no passado, mentalidades são ideias projetivas, futuristas, criativas e disruptivas para o futuro. Então, o que é isso da era 6.0? É precisamente uma era de colaboração entre pessoas e máquinas inteligentes. Acredito que seja o início do fim da era digital. Nós estamos a falar de robôs colaborativos, robôs que interagem com pessoas, aprendem com pessoas, melhoram o desempenho das pessoas e executam em equipes com pessoas, machine learning, que é baseado exatamente numa aprendizagem criativa, numa aprendizagem de melhoria de processos, equipes híbridas entre pessoas e máquinas, o que vai gerar uma nova disciplina da gestão de pessoas que se designa por tecno-humanidades. E essas tecno-humanidades correspondem exatamente a uma visão do comportamento das pessoas nas organizações, tendo em consideração o ambiente altamente tecnológico onde elas estão inseridas. Isto gera, entre outras mudanças, uma gestão de pessoas altamente personalizada. Então, quais são essas mentalidades para este mundo 6.0, ou seja, para um mundo colaborativo entre pessoas e máquinas? Uma dessas primeiras mentalidades é a Inno-Techno-Entrepreneurship, ou seja, a conjugação da criatividade, inovação, tecnologia e empreendedorismo. Todas estas competências, digamos assim, comportamentais já existiam, mas não de uma forma integrada como elas existem neste momento. Se vocês quiserem, é a competência básica para a criação de qualquer startup. É a conjugação destas 4 competências numa única, que é Techno Entrepreneurship. Outra das mentalidades é a mentalidade agile. A mentalidade agile, como sabem, foi criada em 2001, não é assim tão recente, mas ela, quando foi criada, era exclusivamente para a gestão de projetos na área de tecnologia. Hoje já não é um processo de gestão de projetos, hoje é uma cultura organizacional que é baseada na simplicidade e flexibilidade, em produzir o essencial, nada a menos, nada a mais do que o essencial, para não termos o melhor custo-benefício, fazer um foco nas pessoas e na cadeia de valor, em vez do processo, valorizar a diversidade e a colaboração, ter pequenos ciclos de gestão com entregas mais frequentes e mais rápidos, em que a aprendizagem é compartilhada e, sobretudo, estar aberto à disrupção, àquilo que é totalmente novo. Uma outra mentalidade é a ambidestria agile. Isto porquê? Porque o agile tem 2 dimensões paradoxais. Por um lado, a mentalidade agile, que é disruptiva, experimental, autónoma, colaborativa, flexível, informal, funcional e autêntico. E, por outro lado, os ritos do agile, que são muito rigorosos, que é baseado em dados, é lógico, é objetivo,
é compromissado com os clientes, com os resultados, com os prazos, etc., que é focado naquilo que é essencial, portanto, não ter desperdícios, e é auto-organizado. Outra das mentalidades é o hybrid team building. Isso, sobretudo, é uma exigência por esta relação muito próxima entre máquinas e pessoas, em que trabalham de uma forma colaborativa. A liderança agile é outro conceito de liderança próprio deste universo 6.0. O que é exigido aos líderes é alguma coisa de substancialmente diferente da liderança tradicional. Nós valorizamos o pausar para se mover mais rápido, ou seja, a pessoa parar para refletir e depois agir, em abraçar aquilo que se desconhece. Tradicionalmente, o líder valoriza a sua experiência anterior e incentiva a sua equipe a reproduzir histórias de sucesso. No caso do Agile, o líder incentiva a sua equipe a abraçar o desconhecido, a experimentar novos campos, não é? Basicamente reformula as perguntas de uma forma radical, não estabelece metas, que também é outro conceito tradicional da liderança. Da liderança, neste caso, ele apenas dá a direção. Porquê? Porque a meta é o céu, é o infinito, não é? A pessoa vai até onde conseguir ir, desde que tenha o direcional certo. E o próprio líder, ele testa em si as soluções da equipe. Portanto, ele não manda executar, ele faz parte da experiência. O nexialismo é o renascimento do século XXI. Eu gosto de dar o exemplo do Leonardo da Vinci, que quando pintou a asa de um pássaro azul, que ainda hoje essa pintura está, 500 anos depois, ainda está hoje no Louvre, que é um dos principais museus do mundo. Porque é que ele pintou aquela obra-prima? Porque ele também era um biólogo, ele também estudou a anatomia da asa do pássaro. E estudou tanto a anatomia da asa do pássaro que ele desenhou a aerodinâmica da asa dos aviões exatamente pelos mesmos princípios da física que hoje os aviões voam. Ou seja, ele era um bom engenheiro porque era um bom biólogo, era um bom biólogo porque era um bom pintor. E isso corresponde exatamente ao nexialismo. Nexialismo é o contrário da especialização, é alguém que tira nexo entre recursos diferentes e conhecimentos diferentes. Com este mundo em disrupção permanente, é muito mais difícil o desaprender para aprender de novo, portanto, onde nós nos desligamos de algumas convicções que nós tínhamos, do que propriamente a velocidade de aprender. Então, o radical unlearning é outra das mentalidades que nos vai permitir estar abertos a este mundo de disrupção em que nós vivemos. Como eu disse, os ritos do Agile nos obrigam a ser muito rigorosos, ser orientados para dados, ter um data mining e, sobretudo, ser muito analíticos. O achismo é o contrário que nós queremos hoje de uma gestão rigorosa. Tem de ser uma gestão baseada em dados, em factos concretos. Este mundo que nós vivemos é um mundo que já se caracteriza claramente pela desmaterialização e pela virtualização. Não é? Hoje nós comunicamos de forma virtual com a família, na educação, no mundo corporativo. O trabalho remoto tornou-se uma prática recorrente e tecnologias como o metaverso, o e-business, realidade aumentada, também já fazem parte do nosso dia a dia. E isso exige que nós sejamos capazes desta desmaterialização, de nós sermos capazes de viver num mundo virtual. E, finalmente, a maturidade digital. Maturidade digital não corresponde à utilização, à tecnologia que nós usamos, mas à utilização que nós damos a essa tecnologia. Ou seja, como nós criamos novos negócios, novos modelos de gestão, novos processos,
baseado na utilização da tecnologia, ou seja, como a tecnologia nos permite fazer diferente. Essa será uma outra mentalidade desta época. E entramos na era 7.0. É uma era que estamos exatamente a iniciar, estamos no período de transição. É uma era de fusão entre pessoas e tecnologia. É o início da era quântica, das pessoas ciborgue, dos robôs humanoides, dos interfaces cérebro-máquina e o início de um RH baseado na neurociência, na medida em que nós estamos a falar da fusão entre pessoas e tecnologia. Uma das mentalidades que este novo mundo existe é o Deep Future Think, que corresponde precisamente aos objetivos da nossa comunidade, Deep Future Think, que é a projeção do futuro de uma forma disruptiva. Estar aberto a essa disrupção e ter essa visão de um pouco de médio e longo prazo neste mundo, diria, imprevisível, é quase um paradoxo. Outra das mentalidades é ter uma mentalidade de neuroengenharia. Como vocês sabem, a Neuralink fez o primeiro implante cerebral o ano passado e 2 meses depois de ter criado esse implante cerebral que permite potenciar as utilizações do cérebro para inúmeras funcionalidades, inclusive para a correção de problemas de saúde, enfim, correção de cegueira, de fazer tetraplégicos terem movimentos, etc. Mas 2 meses depois de ter feito esse implante cerebral, já tinha conseguido ligar esse implante à internet, ou seja, em que a pessoa, através do pensamento, tinha acesso a toda a informação disponível na rede. Isso nos leva a utilizar os conceitos que nós temos da inteligência natural generativa, ou seja, que corresponde àquele nexialismo que eu referi há pouco, tirar nexos de informações diferentes, mas, neste caso, numa fusão entre essa inteligência natural com a inteligência artificial. Isso leva-nos a termos pessoas ciborgues. Pessoas ciborgues são pessoas com componentes eletrónicas. Claro que, se nós fôssemos ver o pacemaker, as próteses, etc., para os amputados já eram peças ciborgues, já havia uma incorporação de tecnologia no corpo humano, mas neste caso não corresponde para apenas para os handicaps, para o tipo de deficiência que a pessoa possa ter, mas corresponde exatamente para potenciar as nossas capacidades naturais. Isso leva-nos às neuropróteses, portanto, que a possibilidade que nós temos de controlar através do cérebro próteses externas, isso tem a ver com os exoesqueletos, por exemplo, são esqueletos externos que permitem que a pessoa corra 10 vezes mais rápido, que carregue pesos 10 vezes maiores, sem qualquer tipo de esforço, ou ser capaz de comandar mãos biónicas, que tenha uma percepção também muito superior à percepção humana normal e também com a possibilidade de fazer isso à distância. Portanto, é esta nova mentalidade, pensar de forma com o mesmo modelo da neuroengenharia que nos vai permitir ser bem-sucedidos exatamente neste período 7.0. Aquilo que nós tínhamos team building atrás entre robôs colaborativos e humanos, hoje temos entre pessoas, ciborgues e humanoides. Portanto, provavelmente, num futuro próximo, nós não vamos ter apenas pessoas a trabalhar nas organizações, mas pessoas ciborgues, portanto, pessoas com componentes tecnológicas e humanoides, que serão computadores que se aproximam não só do aspecto, mas do comportamento humano. Ainda agora, a maratona de Tóquio já foi aberta exatamente a pessoas e humanoides. Portanto, em que vão correr lado a lado pessoas e humanoides. Hoje há prémios literários
para escritores que usam inteligência artificial generativa. Então, aquilo que estamos aqui a projetar num período de transição, na realidade já existe nos dias de hoje. Se nós formos ver só o Optimus da Tesla, que é um humanoide produzido pela empresa do Elon Musk, eles prevêem a produção em 2025 de 10 mil unidades a um preço de 20 mil dólares cada um, ou seja, acessível a qualquer pessoa. Nós podemos ter um humanoide nas nossas casas a desenvolver as atividades domésticas, ou um pequeno comércio, ou uma pequena indústria pode ter vários humanoides a trabalhar porque são acessíveis praticamente a todas as bolsas. Prevê-se que em 2027 este número chega a cerca de 100 mil unidades no mundo e que nos próximos 10 anos a produção de humanoides seja superior a 10 bilhões de unidades, ou seja, dentro de 10 anos vamos ter mais humanoides do que pessoas no planeta. E isso obriga, naturalmente, que esta mentalidade seja exercida de uma forma intensiva. Como eu disse, nós estamos no início da era da supremacia quântica. Isso exige uma outra mentalidade, que é ter noção da escala quântica. A escala quântica é absolutamente inimaginável, digamos assim, comparando com a escala digital. Para vocês terem uma ideia, o ano passado a Google lançou o primeiro chip quântico chamado Willow, que resolve em 5 minutos o que os supercomputadores digitais demorariam mais de 10 septilhões de anos a resolver. E é nesta escala, que hoje é inimaginável, que nós vamos ter que viver no futuro próximo. Então, uma das mentalidades é ter noção da escala quântica. E, por fim, não menos importante, é a mentalidade do ócio criativo. Como nós dissemos, a era 8.0 é provavelmente uma era em que a tecnologia vai ter uma capacidade de produção autónoma. E isso já existe neste momento. Quando eu disse que isso é o futuro próximo porque até este momento só temos modelos experimentais. Mas, por exemplo, a Xiaomi, na China, tem uma fábrica de produção de telemóveis, a Blacklight Factory, chama-se Blacklight exatamente porque está às escuras, não tem uma única pessoa dentro da fábrica e eles produzem o telemóvel enfim, de uma ponta à outra sem qualquer intervenção humana. O grupo Shanny, também na China, produz autoestradas sem qualquer intervenção humana, em que todas as máquinas são autónomas. O Hospital Tizhuan, eu também sou professor da Universidade de Tizhuan, mas o Hospital da Universidade de Tizhuan tem um atendimento ao paciente, e inclusive desenvolvimento de cirurgias e outros tipos de terapias complexas, sem qualquer intervenção humana, em que tudo é desenvolvido por robôs. E se quisermos, até aqui entre nós, em Portugal, já temos a Escola 42, que é uma escola internacional, mas que está presente em Portugal, em que é uma escola sem professores, sem horários, sem programas, em que toda a aprendizagem é uma aprendizagem colaborativa e, curiosamente, a avaliação dos alunos é bastante superior à média dos alunos do ensino tradicional. Então, estas são as mentalidades da era 6.0 e da era 7.0.